Santos, a partir de agora você acompanha Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta sexta-feira, 26 de abril de 2019. Vão comentar as notícias com você aqui nesta sexta-feira o Ronaldo Serápicos e o Rodrigo Julião, os dois advogados, o Rodrigo Julião, presidente da OAB Santos, e você, ouvinte, também vai comentar. Manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes para o 997880966. 997880966. Você não vai pedir para repetir, Paulo? Você já foi automático. Repita então mais uma vez. Já estava no piloto automático. Bom dia. Bom dia. 997880966. Você acompanha toda a programação da Jovem Pan Santos pelo aplicativo de celular Jovem Pan Santos ou também pela internet www.jovempansantos.com.br. E agora também tem imagens do Jornal da Manhã Litoral Paulista no YouTube, Jornal da Manhã Litoral, né? É isso aí, procura Jornal da Manhã Litoral e posteriormente Jornal da Manhã Litoral Paulista. Agora que sabendo disso, será que o Rodrigo Julião vai fazer a barba sexta-feira que vem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Paulo, bom dia, Ronaldo, bom dia, queridos ouvintes, nessa linda manhã de sexta-feira. Fazer a barba sexta-feira às 6 horas da manhã eu não garanto, mas na quinta-noite a gente já deixa ela afiada, pronta. O Ronaldo Serápicos vai passar um gel no cabelo na sexta-feira que vem, não? Bom dia, Paulo Chico. Você dia. Já começa dando canelada, né? Agora tá aparecendo assim, a franja no YouTube. Impressionante, né? Deixa eu dar um bom dia aqui aos ouvintes do Jornal da Manhã, ao meu amigo Paulão, o Paulinho, o Julião, e dizer pra você o seguinte, que realmente fazer a barba hoje em dia sem navalha é arriscado, né? Então a gente deixa pra depois. Mais tarde aí, vou fazer um bolão com o Julião, pra ver quem consegue acertar isso. 7h03. Nós vamos começar conversando com o Julião e com o Serápicos. Tem uma nova assunto, uma nova denúncia hoje contra o clã Bolsonaro, contra a família Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro teria empregado no gabinete dele, com salário de R$ 4.100, uma senhora, uma idosa, até que diz que nunca trabalhou lá, está no portal UOL, está em vários lugares hoje. Todo dia tem um ouvinte da Jovem Pan nessa semana e falou assim, para de pegar no pé do Bolsonaro, você está ficando ridículo. Isso já. Muitos amigos meus bolsonaristas falam a Folha de São Paulo, a Rede Globo e xingam, né? O Ronaldo Serápicos, os meios de comunicação pegam no pé mesmo da família Bolsonaro. E você, ouvinte, não precisa concordar com o Serápicos e com o Julião. Conta pra gente o que você acha. Teve ouvinte que reclamou, diz que a gente pega no pé do Bolsonaro. Nós aqui, nós repercutimos o que os grandes veículos de comunicação estão veiculando. Isso é o jornalismo investigativo, que eu acho que é importante, que tem um papel fundamental e que os grandes veículos desempenham esse papel e que faz parte da democracia. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, eles estão pegando no pé, evidentemente, da família Bolsonaro, tá claro. Porque se tem coisa errada nessa história, provavelmente tem. Esse negócio do assessor parlamentar, ele acontece, infelizmente, com muita frequência no nosso país. O assessor, às vezes, é chamado para desempenhar uma função, divide salário com outros. Tem muitos assessores que devolvem salário para deputado, para vereador e assim por diante. Então, isso é uma prática comum, lamentável na política brasileira, mas que se você for fazer uma pesquisa, uma investigação e uma pesquisa correta em todas as casas parlamentares, você vai ver que 90% dos parlamentares fazem isso. Então, a crítica que a gente tem aí aos grandes veículos de comunicação é que eles não mostram, por exemplo, vamos supor esse caso do cargo que seja verdadeiro, que realmente tenha lá uma idosa que não prestou serviço, que só emprestava o nome e que essa verba era usada para outra coisa. Estão dizendo lá que era mala direta, que era assessoria fora do gabinete. É verdade mesmo, não cabe todo mundo dentro do gabinete. Então, você tem muitos assessores, não cabe lá, mas só que... E os outros, todos, que fazem isso? Se você for na Câmara do Rio de Janeiro, provavelmente
99% dos vereadores devem fazer a mesma prática. Então, tá errado. Eu acho que tem que ser divulgado. Eu acho que a gente tem que começar a mudar essa prática absurda que existe no Legislativo brasileiro, mas a imprensa só está falando da família Bolsonaro, não está falando do resto do parlamento que também faz a mesma coisa. A verdade, Paulo, é que precisava mudar tudo, né? Não tem cabimento. Se o gabinete do vereador, do deputado, cabe lá 4 assessores, por que ele nomeia 14? Você vai na Assembleia Legislativa, é um cubículo, é metade do estúdio aqui, o gabinete de um deputado estadual, na Assembleia Legislativa. Eles têm 16 assessores, não cabe em lugar nenhum. Então, mas tem a base, tudo bem, tem a base, mas para que tudo isso de assessor? Os caras trabalham exclusivamente para o cara se reeleger. Quer dizer, eles usam o nosso dinheiro público, para fazer campanha, para continuar se perpetuando nos cargos. É por isso que você vê, assim como o Bolsonaro, vários e vários políticos que ficam lá 5, 6, 7, 8 mandatos seguidos. Por quê? Porque eles ganham exclusivamente para tentar fazer campanha e continuar no cargo. Então está na hora de fazer uma mudança geral. E os grandes veículos de comunicação deviam estar fazendo essa campanha. Vamos acabar com essa política velha de verdade, né? Ao invés de pegar no pé só exclusivamente da família Bolsonaro, que não ajuda em nada o país, não resolve nada o nosso problema. Bom, eu só vou retificar que eu falei R$4.100 e na verdade era 4.271. Rodrigo Julião e tem também... Tem os descontos. O Rodrigo Julião e também o ouvinte aqui da Jovem Pan, o que vocês acham? A imprensa tá pegando no pé do Bolsonaro, Rodrigo Julião? 2 pontos foram levantados aqui pelo Ronaldo que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e chamar atenção. Primeiro, essa questão do número de cargos de assessores. O enxugamento da máquina é mais do que necessário há vários anos. Eu lembro, Paulo, que eu era criança, e olha que já faz tempo, já se falava-se muito de funcionário fantasma naquela época, né? Caça aos funcionários fantasmas, que o pessoal ganhava e não trabalhava. Hoje em dia, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso, porque sabemos que não tem espaço em todos os gabinetes para todos, mas sabemos também da necessidade de uma assessoria mais próxima à população. Então, acho saudável alguns assessores saírem de dentro do gabinete e atender a população às reivindicações do modo geral. Sabemos que isso não é o que ocorre, é minoria. Então, esse é o problema levantado pelo Ronaldo aqui, que acho que a gente tem que estar atento e a polícia, essa imprensa investigativa, tem que mesmo veicular. Por outro lado, com relação ao papel da imprensa, no caso Bolsonaro, por 2 veículos de comunicação, né, específicos, que o pessoal comenta muito que a Globo está pegando no pé, que a Folha de São Paulo, um jornal tradicional que não pega, mas divulga muita notícia contra a família Bolsonaro. Aí vem aquela questão quando a gente envolve o repasse de verbas do governo federal, que a gente sabe que é uma realidade, que... não é difícil de crer que outros veículos não estão batendo tanto porque estão ganhando mais do que recebiam e alguns estão batendo mais porque estão ganhando menos que recebiam o que queriam. E foi na campanha deflagrada uma briga, né? Bolsonaro, Rede Globo nas redes sociais tremenda, inclusive por ocasião da sua entrevista. E a conta pode estar aí. O que eu acho que nós temos que tomar cuidado com o tipo de notícia e principalmente com a questão da procedência dessa notícia, porque isso pode desestabilizar um governo. Toda notícia, por menor que seja, pode criar e desestabilizar um governo. E o Brasil hoje está num processo de transição muito grande, onde o governo foi eleito pela vontade da maioria. E estamos aí com 3 meses de governo e tem outras coisas mais importantes a serem passadas de forma clara para a população, como a reforma da Previdência, a questão da reforma da lei anticrime, a necessidade de uma reforma tributária. E às vezes pega assuntos pormenores que acabam atrasando o próprio governo. Para finalizar, Paulo, ontem eu vi uma matéria do próprio Bolsonaro, onde foi questionado pelo site da Globo, onde o site foi lá e criticou ele porque há 3 dias não estava dando notícia que o filho dele parou de postar na rede social. Ele, peraí, mas vocês estavam pedindo para eu parar de postar e vir trabalhar. Tô 3 dias sem postar, vocês estão com saudade de mim? Eu não entendo vocês, pô. Daí você fala, mas e aí, até que ponto que isso é relevante ou não pro nosso dia a dia, pro futuro do país? Julião, a verdade é que os veículos de comunicação dão uma ênfase absurda toda vez que o governo ou os familiares do Bolsonaro fazem alguma coisa errada e não dão a mesma ênfase a outros assuntos tão relevantes. Então tá na cara que há um direcionamento. Pode até estar errado, pode ser que a reportagem realmente aponte aí equívocos, mas a ênfase que está sendo dada somente às coisas negativas está evidente. Agora, tem 2 pontos aqui que eu vejo assim que vocês não citaram.
Um deles é que a família Bolsonaro pauta os meios de comunicação, né? Se põe o Olavo de Carvalho xingando o general, Sim, põe o Golden Shower lá, a cena do carnaval. Hoje teve o episódio do diretor de marketing do Banco do Brasil que foi demitido por causa de uma propaganda, né? Então, é uma coisa esquisita. Então, vai pautando os meios de comunicação, de uma certa maneira, com posts nas redes sociais e atitudes. E a Adriana, nossa ouvinte, Adriana Rodrigues, ela mandou um outro ponto que eu ia falar também. Ela diz assim, bom dia, o discurso do cara era que na família Bolsonaro não tinha corrupção. É bom para todos saberem que eles são farinha do mesmo saco. Toda pegação no pé é pouca para hipócrita. Aí os bolsonaristas falam, peraí, nomear um assessor, não sei o que, é uma coisa, desviar bilhões da Petrobras é outra. Né? Então, você não pode... O que está acontecendo é um nivelamento. Eu concordo com o ouvinte, foi o que eu falei. Falou, tá errado, tem que divulgar. Mas olha, então vamos fazer o seguinte, divulga de todos os vereadores do Rio de Janeiro, divulga de todos os deputados e senadores que fazem a mesma coisa. Você não pode dar ênfase só num assunto, só numa família, porque você direciona aí a intenção das pessoas, a raiva que as pessoas têm contra a corrupção, contra o sistema que nós estamos lutando. Então há um direcionamento descarado dos meios de comunicação. Isso não está correto. Isso é uma coisa que a gente sempre brigou contra. A Veja tinha essas manias de colocar na capa um assunto bombástico e você ia ler a notícia, não tinha nada. Então a imprensa se acostumou com esse tipo de coisa. Joga, faz a meia-verdade, né? Você pega um indício e com aquilo transforma numa grande notícia. Então eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso daí, mesmo que isso já falamos aqui, falou várias vezes, essa história da nova política do Bolsonaro, isso é discurso. Eles fazem a mesma política antiga, só que é diferente da política antiga, da roubalheira escandalosa que havia nos governos anteriores. 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Você que é sempre jovem e Jovem Pan, tá chegando a hora. Jovem Pan Night Run. Entrega de kits nesse sábado, dia 27, na faixa de areia do Emissário Submarino, das 10 da manhã às 18 horas. E a partir das 19 horas, largada Kids, largada adulto às 20 horas. Jovem Pan Night Run. Jovem Pan Kids Run. Apoio Grupo Mendes, New Time Sports, Prefeitura Municipal de Santos e Nova Emergências Médicas. Jovem Pan Night Run. Mais de 60 toneladas de gordura eliminadas de seus pacientes. Emagrecimento saudável com definição muscular. Suplementos exclusivos. Centenas de pessoas atendidas em Santos e São Paulo. Entre elas, várias celebridades. Essa é a Clínica 7, que está ainda mais completa e flexível. Venha fazer uma avaliação gratuita. www.clinica7.com.br. Na Comeria sim, se tem novidade, tá aqui. Nesse mês, toda a linha Volkswagen sai apenas R$ 99,00 no primeiro ano. É isso mesmo. As 12 primeiras parcelas por apenas R$ 99,00. Uma oferta imbatível para você sair de Volkswagen novo. Mas corra, o estoque é limitado. Venha garantir o seu. Comeri. Essa não tem pra ninguém. Em Santos, Praia Grande, Peruíbe. Pedestre, use sua faixa. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h14. Nós vamos conversar agora com o professor Igor Martins de Mello, do Centro Educacional Objetivo. O assunto é o descobrimento do Brasil, que foi dia 22 de abril, foi domingo passado. Nós já éramos para ter conversado no começo da semana. O professor Igor, o que acontece em relação ao descobrimento do Brasil tantos anos depois, 519 anos depois? Foi por acaso? Foi planejado? Tem alguma descoberta recente? Alguma coisa daquela história que a gente aprendeu na escola foi desmistificada? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Olha, o grande desafio do historiador é o acesso à documentação. Em relação ao descobrimento, o que se pode afirmar categoricamente é que não foi um processo por acaso. Portugal era um império organizado, desenvolvido,
tinha na Escola de Sagres uma instituição de pesquisa, de recolhimento de documentos, cartas náuticas. Cabral, quando parte de Portugal, ele parte praticamente com o destino certo, com um rumo acertado por rotas, por outros navegantes que aqui chegaram. Inclusive o mito dele ter sido o descobridor é uma construção muito mais ideológica de Portugal em relação ao Brasil do que propriamente uma verdade. Muitos historiadores alegam que outros navegantes, como o português Duarte Pacheco, o espanhol Vicente Pinzón, teriam chegado por aqui antes dele. Então, existe uma dificuldade de você afirmar certas coisas por causa do acesso à documentação ou de uma necessidade de construção ideológica, identidade nacional. O Brasil começou a ter acesso ao documento lá pelo século XIX. Quer dizer, muita coisa já tinha sido construída, consolidada, para que agora a gente possa rever. Quer ver um dado curioso? Até o nosso nome, que sempre foi atribuído à madeira, ao comércio, à madeira do pau-brasil, não há consenso. Para muitos é uma espécie aí de corruptela, de uma ilha lendária, de uma terra lendária que os navegantes procuravam. Então existe muita incerteza acerca do descobrimento, mas por falta de acesso ao documento, por verdades consolidadas ao longo de tanto tempo, que fica difícil você querer tirar isso da cabeça das pessoas. Bom, para terminar essa participação sobre a história do Brasil, a verdade é que Cabral veio para o Brasil com uma frota muito mais equipada, com 13 navios, eu até errei isso aqui no começo da semana, do que as 3 naus do Colombo, a Santa Maria, Pinta e Nina, não é? Exato. Essas 10 naus e 3 caravelas, elas tinham vários propósitos. Primeiro, garantir a posse da terra, na região de hoje é Porto Seguro, para Portugal, e depois rumar até as Índias para, digamos, consolidar o seu domínio em territórios orientais. Então essa expedição contava não só com Cabral, mas com Vasco da Gama e outros tantos experientes navegantes portugueses. Então esse processo chamado de expansão marítimo-comercial ou grandes navegações não foi um processo aleatório, casual. Não, houve muito planejamento, muita racionalidade, muita tecnicidade, porque navegar o Atlântico, Paulo, era navegar um mar tenebroso. Hoje em dia que está em moda essa questão da terra plana, até aquele instante a terra era plana. Ela vai ser, digamos, desmistificada, vai ser arredondada por esse processo que Cabral e outros participaram. 7h18, esse foi o quadro de conhecimento do Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pelo professor de História do Centro Educacional Objetivo, Igor Martins de Mello. Obrigado pelas informações e um bom fim de semana para você, professor. Para você também, Paulo, e para todos os seus ouvintes. Um abraço. Conhecimento. Oferecimento Objetivo Baixada. Ensino forte, bilíngue e com amor. Entre para a família Objetivo. Ronaldo Serápicos, ontem foi um dia de terror na travessia Santos Vicente de Carvalho, centro de Santos Vicente de Carvalho, Houve a interdição de uma barca, filas tremendas, de repente a interdição sem aviso, totalmente interrompido. Tem foto? Não, semana passada, inclusive, eu mandei uma foto pra você. Eu estava na barca e isso não é um fato que ocorreu só ontem, não, Paulo. Não tem 10 dias que eu fui pro Guarujá, tava com problema na Balsa de Santos. Eu tinha que ir direto lá pro centro, inclusive pra Ordem, tinha uma região agentada. Falei, vou pela Balsa de Vicente de Carvalho que eu vou ganhar tempo. Você me mandou uma foto. Mandei uma foto, inclusive, só tinha uma balsa funcionando e mais de 1 hora de fila já há 10 dias atrás. E ontem nós comentamos isso aqui, a Capitania dos Portos cumpre o dever dela, lógico, quando ela interdita uma embarcação por falta de segurança. A gente já viu tantas tragédias no mundo, é evidente que tem que fazer isso. Agora, interditar uma embarcação e as outras saírem com excesso de passageiros também não pode, A Dersa informou que foram concluídos os trabalhos de manutenção na lancha LS-05 com capacidade para 450 passageiros e que a embarcação já está em operação, juntamente com a lancha Itapema, nesta manhã.
O tempo estimado para embarque é de 20 minutos em ambos os lados. Diz também que as equipes mecânicas continuam reforçadas e trabalhando de forma integral para solucionar os problemas técnicos da terceira embarcação do sistema. E aí justifica, ao assumir em janeiro deste ano, a nova gestão da Dersa encontrou um sistema com embarcações envelhecidas e uma manutenção lenta. Diante desta realidade, a atual administração tem se empenhado em agilizar o serviço de manutenção para garantir soluções mais rápidas. Diz que já foram comprados novos motores e peças sobressalentes com investimento de mais de 10 milhões. É mais ou menos a mesma versão daqui da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. O presidente da Dersa já falou aqui com a gente 2 vezes, o Milton Persoli. Agora, Ronaldo, tem ouvinte dizendo aí que tem ouvinte com teoria da conspiração. Não, eles estão sucateando mesmo, é o desmanche para depois privatizar. Não, eu acredito nisso sim. Eu acho que há um... É conspiração ou você acredita? Não, eu acho que descaradamente, já não é de hoje, que há mesmo sucateamento do sistema, que a ideia é privatizar e se livrar do pepino. E não vai se livrar, porque nós já tivemos um período aqui de privatização praticamente e não funcionou. Não dá certo. Nós tivemos várias greves, aí os funcionários não se entendiam com a empresa, com a concessionária. A coisa não é assim simples. O problema é que ninguém está afim de resolver. Eu não entendo o que acontece aqui. Essa administração, evidentemente, está aí há 4 meses, é pouco tempo, mas não podia resolver o problema, mas podia apresentar um plano. Olha, nós vamos ampliar a capacidade, porque ninguém fala nada. O secretário falou várias vezes aqui com o jornal e ele não teve nenhuma alternativa diferente das que já foram apresentadas aqui pelos últimos 3 governadores. O secretário Otaviano de Infraestrutura e Transportes também falou aqui com a gente. É a mesma coisa, olha, nós vamos consertar, vamos comprar mais peças, mais parafusos, mais... Ninguém fala, olha, nós vamos ampliar a capacidade, vamos colocar balsas novas. Fala, tá tudo sucateado, é tudo velho. E o que vocês vão fazer? Nós estamos fazendo um esforço. É sempre um esforço. E essa história se repete e não tem solução nenhuma. Não há um empenho geral da região para resolver também. Devia haver aí uma unificação de propósitos entre os nossos deputados, com a agência metropolitana, com os prefeitos, porque isso atinge a todos os prefeitos. Uma região metropolitana que não se comunica, que não tem ligação, você não consegue transitar, ela deixa de ser região metropolitana. Você não consegue morar num lugar e trabalhar no outro. Você não consegue ter negócios em cidades diferentes, então ela perde a sua característica metropolitana. Hoje o grande segredo aqui da nossa região é você trabalhar, morar e ter os seus negócios na mesma ilha isolada. Porque se você tiver que ir para o Guarujá, o advogado vai, por exemplo, no nosso caso, advogado que se meter a advogar em Santos, Guarujá e Praia Grande tá ferrado, tá frito. Perde audiência. Não consegue. E é o fim do mundo. Quando eu falo para as pessoas assim, olha, vou até Praia Grande hoje, que é longe, é lá do outro lado, os caras de São Paulo morrem da risada. O sujeito para comprar pão em São Paulo tem que ir até Praia Grande todo dia. A distância é a mesma. Para nós aqui, uma distância que para o paulistano é insignificante é uma tragédia. Então, não se resolve e não vejo pressão sobre a autoridade para resolver isso. Bom, pressão do Jornal da Manhã Litoral Paulista tem. Nós estamos em cima do secretário, em cima dos comentaristas também que utilizam o sistema. Eu falei semana. Inclusive alguns usuários, né, Julião? Somos usuários. Tava usando lá e o... Perdeu a audiência, Julião? Não fui fazer audiência. Eu tinha uma reunião na ordem, tava marcada às 4, eu cheguei às 5. E, assim, basicamente é o que ocorre sempre, quando tem aluno na faculdade que chega no intervalo para assistir a aula e fala, professor, tava na fila da balsa, desculpa. Então, assim, chegou no limite. A gente, questão de sucateamento ou não, a gente só escuta falar o governador, olha, vamos privatizar, é só pro ano que vem. E a Dersa fala, esse ano não tem que fazer, é o que temos. E o brasileiro pagando muito por um serviço mal prestado que não devia nem ao menos estar pagando, né? Porque o mínimo que faria era não cobrar para oferecer um sistema horrível como esse que vem sendo oferecido já há muito tempo pela Dersa aqui. E é estratégico, Julião. Esse que é o X da questão. Não é só prestar um serviço a mais ou a menos. É uma questão estratégica. Se você fala de uma região metropolitana, para ela ser de verdade região metropolitana, tem algumas coisas que são essenciais. Então, é um governo que realmente não está dando bola para o fato do Estado de São Paulo precisar ser dividido em regiões metropolitanas para ser administrado. E parece que a visão do governador não é essa. Já não era do anterior, essa aqui pior ainda. O ouvinte Alexandre Goldoni mandou assim, bom dia Paulo e bancada, bom dia Alexandre. A Dersa consegue realmente ser muito ineficiente, até que pela manhã na travessia de automóveis, tempo razoável. Porém, pela noite, 19 horas, continua muita demora. Dersa ineficiente e desculpas esfarrapadas.
Bom final de semana, abraços a todos, manda o ouvinte Alexandre Goldoni. E o ouvinte Carlos Alberto de Guarujá concorda com o Ronaldo. Exatamente, ninguém quer resolver o problema. Resta saber o motivo, e aí tem essa teoria da conspiração aí que o Ronaldo embarcou nessa. Acho que, olha, em vez de embarcar na balsa, ele embarcou na teoria, né? Não é história de conspiração, não, mas a gente percebe quando você tá... É o desmanche. Tá fazendo um desmanche e não tem outra explicação para desmanchar isso. Vai fazer o quê? Vai deixar parar o sistema? Agora, o nosso ouvinte Márcio Boldrin gostou da participação do professor de História. Olha o que ele manda, Ronaldo. Quando falo da Terra Brasilis, que é o outro nome, outra razão para o nome do Brasil, me chamam de louco e de 3 tratados de Tordesilhas. Não, o Brasil é a terra do fogo desde aquela época, né? E segundo o professor Igor Martins, o fake news começou em 1500, né? Porque tudo bobão, tudo mentira, não foi Cabral, não foi... Quer dizer, aliás, não é nem que foi mentira. Vicente Pinzon, Duarte Pacheco. É uma pequena distorção da verdade para atender interesses políticos e ideológicos. Essa é a definição de fake news. Começou em 1500. 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. A ATT Santos é a maior distribuidora de tecnologia do litoral. 18 anos de mercado. Os melhores fabricantes como Legrand, HDL, Dutotec e Hikvision. Consultores altamente qualificados. Venha nos visitar e descubra como deixar sua casa ou condomínio mais seguros. ATT Santos, Carvalho de Mendonça 476. Telefone 3324-8398. InfoWhats 996859370. Acesse nossas redes sociais. ATT Santos, convergindo soluções. Pensando em morar com uma bela vista para o mar, mais próximo do centro ou em um espaço maior para toda a sua família? Seja qual for o seu desejo, a Rede Lopes tem o lar perfeito para você. São milhares de imóveis no litoral santista para você comprar, alugar ou investir. Acesse nosso site lopes.com.br ou visite as lojas da Rede Lopes. Lopes Litoral, Lopes Conceito, Lopes Forte, Lopes Marfim, Lopes Marca e Lopes Future. Lopes, onde a satisfação e a credibilidade são marcas registradas. Fale com a Jovem Pan Santos. Ligue 3289-2200. Pare agora no Pit Stop Toyota Collection. Quem parar na Collection sai ganhando. Tem Toyota Yaris Hatch XL 2019, mais IPVA, mais licenciamento grátis. Novo Corolla XEI 2019, mais barato que preço de fábrica, mais taxa zero, mais bônus de R$5.000 no seu usado, mais recompra garantida. Compare, ninguém faz melhor. Corre pro Pit Stop Toyota Collection. Só até sábado, só Toyota Collection da Avenida na Costa 111 em Santos. Consulte condições na loja. Trânsito seguro, eu faço a diferença. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h28. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista e você participa mandando mensagem de texto ou WhatsApp para o 997880966. Repita. 997880966. Ronaldo, você trouxe a calculadora ou tá com a calculadora aí no celular? Não. Porque o ouvinte Emerson, do Gonzaguinha, em São Vicente, ele mandou assim: Paulo, bom dia. Essa administração está há 3 meses, está no 4º mês, né? Mas o PSDB está no poder há 35 anos, mandou o Emerson. Olha, eu fiz uma conta aqui. Se você começar a contar de 82 com o Franco Montoro, que era PMDB, o Quércia também, depois virou PSDB. Isso, aí seria o 37º ano, se considerar Quércia e Montoro. Agora, se considerar que começa com o Covas lá teve o Fleury também, né? Em 95, aí é o 25º ano. Então, faz a conta aí direito, acho que nosso ouvinte não é nem 37 nem 35. Não, eu considero que o projeto do PSDB para o estado de São Paulo tem 25 anos. Começa com Mário Covas. 95. É uma nova visão, uma nova vocação e trouxe realmente uma mudança política significativa, que tinha sido interrompida com Quércia e Fleury, que não tinha a mesma linha nem ideológica nem administrativa. E nesses 25 anos, a Baixada Santista foi muito, muito preterida em relação a outras
regiões do estado de São Paulo. Eu acho até que essa visão política teve alguns avanços em algumas áreas importantes. O estado de São Paulo avançou. Você tem cidades do interior que se transformaram em cidades absolutamente pujantes, economicamente ativas, importantes, mas a Baixada Santista regrediu nesses 25 anos. E em importância, é só ver a importância que nós tínhamos há 25 anos atrás, a importância que temos hoje. A importância de Santos hoje limita-se ao Porto. Então pode conferir aí, é o 25º ano, do PSDB. É a mesma administração, e o Dória não pode chegar aqui com a cara de pau e falar assim, olha, eu tenho nada a ver com isso, comecei agora. Não, ou é continuidade ou então muda de partido, amiguinho. Emerson, você confirma, você concorda com a gente, é o 25º ano, nós vamos falar ainda hoje, e o Emerson vai gostar das delações de propina, em 97 milhões para o PSDB de São Paulo, conforme as delações. Mas agora, hoje é sexta-feira, 7h31, tem a dica de vinho do sommelier Marcos Souza de todas as sextas-feiras. Vamos lá, Marcos, o que você recomenda pra gente hoje? Olá, bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes. Hoje minha dica é o vinho tinto argentino Circus, da uva Malbec, 100% Malbec, safra 2018, vinho bem novinho, da região de Mendoza, da cidade de Agrelo. Esse vinho, o Malbec, até estou indicando, já falando de datas importantes, o mês de abril também teve uma data importante no mundo dos vinhos, que foi 17 de abril, Dia Mundial da Uva Malbec. Por isso, minha escolha. Esse vinho é produzido pela vinícola Escuela Gascon. Ela foi fundada em 1884, tem mais de 130 anos de história, é pioneira em produzir vinhos na região de Mendoza. Uma curiosidade sobre a vinícola é que, além de produzir vinhos, a vinícola também possui um time de polo profissional. Então, dentro da vinícola, entre os vinhedos e as cordilheiras, existe um campo de polo. E esse time disputa diversos campeonatos importantes. Apesar da linha Circus é uma linha de vinhos jovens, né? É possível, dentro da taça, você entender um pouco do terroir de Mendoza. Esse Malbec nos entrega o quê? Frutas vermelhas, caramelo, suaves notas de violeta, tanino bem construído, uma presença de pimenta preta na boca. É um vinho marcante e bem agradável, Paulo. E rapidamente para concluir, Marcos, com o que ele harmoniza e qual é o preço? Harmoniza com filé mignon e legumes grelhados e, claro, por ser Malbec, churrasco. Encontra na faixa de R$ 49,90 a R$ 59,90 esse Malbec. Ronaldo Serápico, você anotou aí, não? Vinhos secos da vinícola Gascon de Mendoza, de 1884, Rapaz, né? Eu já te falei que eu não entendo nada disso. Inclusive, achei que o Marcos estava falando da zaga do Santos, né? Com essa história de Malbec. É mal e não tem beck, né? Marcos Souza, obrigado pela dica de vinho de todas as semanas, que já vai pegando, os ouvintes já estão seguindo. É essa, não é? Secos, uva Malbec, vinícola Gascon? Isso, é a linha Circus. Circus. Da vinícola Escuela Gascon e a uva 100% Malbec. Como é que escreve o nome do vinho? Circus, C-I-R-C-U-S. C-I-R-C-U-S, Circus. Marcos, obrigado pela dica e um bom fim de semana com muito vinho bom para você. Bom final de semana, bom vinho para todos. 7h33. Repita. 7h33. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. UMA Medicina e Segurança do Trabalho informa a hora certa. Jovem Pan, 7h33. Hora certa, um oferecimento de UMA, a primeira empresa 100% pronta para o E-Social. Nessa você pode confiar. Pra sair do aluguel você vai comprar seu primeiro apartamento com a Credilar. Sempre um lançamento diferenciado, moderno e planejado em cada metro quadrado, bem localizado e com varanda gourmet, financiado pela Caixa, venha se surpreender. Pra sair do aluguel você vai comprar seu primeiro apartamento com a Credilar. Credilar Construtora, venha conhecer os decorados. Avenida Marechal Malé, 1501, Praia Grande. Credilar. Marcelo, o que significa isso? Ô, amor, eu posso explicar. Eu sei que combinamos de economizar, mas eu não podia perder a oferta desta semana da Havan. Não acredito. Depois eu que sou impulsiva. Só na Havan, tapete Lisboa 1,40 por 1,90, só 10 vezes de 29,99. Cortina rústica Pantex 2,60 por 1,70 por apenas 59,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Pula, clientes cartão Havan, primeiro pagamento só para junho. Nesta semana inaugura a loja Havan de número 124 em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Uma cidade pequena,
é o meu lugar, cheia de campos, mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora, de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Inscrições até 30 de abril em escrevendofuturo.org.br. Central de Atendimento 0800 771 9310. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h35. Ronaldo Serápicos, você sabia que o Keanu Reeves vem gravar em Santos, na zona portuária? Não fazia a mínima ideia, não. Vai ter Matrix no Porto agora? É um seriado que ele participa. Você sabia, Paulo Andrade? Sim, na Netflix, que ele vai fazer um seriado. É aqui algumas locações, acho que em Nairobi e outros países também. Você é fã do Keanu Reeves ou Rodrigo Julião? Só para completar, tiveram umas propagandas do Itaú bonitas aqui no Porto de Santos, aqui na cidade. Gosto bastante. Excelente ator aí. Faz tempo até que eu não vejo. Matrix, andando nas nuvens, né? Olha que eu não gosto de filme de ficção, mas aquele filme foi um filme que um dos poucos que eu acabei assistindo e gostando bastante. Mas também. O Keanu Reeves ficou famoso agora, retornou, né, as manchetes de Hollywood com aquele filme De Volta ao Jogo. Teve o primeiro, o segundo, parece que vai pro terceiro, que ele é um ex-matador de aluguel que matam lá o cachorro dele, a mulher, sei lá. E aí arrebentou, tava voltando aí com tudo. Não sei se é a sequência desse... Não, é um seriado da Netflix. Da Netflix. Bom, a Netflix agora tá tomando conta do mundo, né? Impressionante. Bom, o Rodrigo Julião, o Ronaldo Serápicos estamos tomando o lugar aqui do Marcelo Pavão, mas a vez é dele. Passagem para o Marcelo Pavão, que é o crítico de cinema, que é o cinéfilo. Bom dia, e aproveitar e pedir pro Pavão falar pra gente qual que é o filme do Keanu Reeves que eu tentei falar aqui, Pavão, que eu não me lembro agora. Acho que é isso, de volta ao jogo. Eu só lembrei do Matrix. John Wick. Ele faz o personagem John Wick, Ronaldo. Isso, é isso aí, Marcelo. O Pavão, além de ser um cinéfilo, é uma enciclopédia, né? Tá falando com o cara que entende do assunto, pô. Bom dia, Marcelo Pavão. Qual é a dica? Você sabia que o Keanu Reeves vinha gravar em Santos, Pavão? Sim, Paulo. O Keanu Reeves teve bom dia, Paulo, bom dia, Ronaldo, bom dia, Rodrigo, bom dia, Paulo do Som, bom dia, ouvintes. O Keanu Reeves esteve semana retrasada em São Paulo, fechando com o governador exatamente esse tipo de contrato para fazer as locações. E ele localizou o Porto de Santos e mais algumas outras. Mas basicamente as locações dessa série vão ocorrer no Porto de Santos. E está movimentando, porque está todo mundo aqui na cidade querendo receber o Keanu Reeves, fazer cena, querendo saber se pode ser... figurante e tal. É legal, eu acho que até é um veio que a prefeitura e o governo eles deveriam incentivar, porque existem países e localidades ao redor do mundo que ganham muito dinheiro com a indústria do cinema. Recentemente nós tivemos no norte do Rio de Janeiro o Sylvester Stallone fez o filme Os Mercenários, depois deixou um monte de gente sem receber, tudo bem, né? Deu calote, foi embora, mas veio para o Brasil e movimentou todo o comércio. Quer dizer, é um filão da indústria cinematográfica, exatamente, que poderia ser investido pela Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, incentivos, porque só a notícia que o Keanu Reeves vem para Santos movimentou a cidade, está movimentando a cidade desde a semana passada. E a dica de cinema para esse final de semana qual é? É Vingadores ou não? Mas vou pedir licença para o Ronaldo, que odeia filme de super-herói, mas vai ser essa. Agora, antes disso, Paulo, apenas uma informação que é quentíssima, foi de ontem confirmado. O novo vilão do James Bond, pro James Bond número 25, é o Rami Malek, que vem a ser o cara que interpretou o Fred Mercury no filme, aquele que a gente vem falando desde o ano passado. Ele vai ser o novo vilão do James Bond, né? Foi confirmado faz menos de 2 dias. Paulo, a dica não tem como ser outra. O filme que está movimentando toda a indústria cinematográfica, toda a imprensa, todos os cinemas, é o filme Vingadores Ultimato, né? Em inglês, o filme chama-se Avengers
endgame, né? Fim de jogo, que tem toda uma simbologia nesse fim, quer dizer, ele encerra todo um ciclo de filmes, ele é o 22º filme ligado, quer dizer, nunca na história do cinema houve uma história que tivesse seu desfecho após tantos filmes contando a história. Então, se a gente for analisar ao pé da letra, são 22 filmes, quase 50 horas de projeção. Esse filme, o Ultimato, ele tem 3 horas e 1 minuto de projeção, então é um filme longo. Juntamente com a primeira parte, que é o Guerra Infinita, eles são os 2 primeiros filmes de Hollywood inteiramente filmados na câmera IMAX. Só para vocês terem uma ideia, quando teve o Batman, o Cavaleiro das Trevas, com o Heath Ledger, com o Coringa, ele tinha algumas cenas com IMAX, as cenas mais à distância e tal. Esses 2 filmes, e principalmente esse, Ultimato, ele é totalmente rodado em IMAX. Então, assim, é uma tecnologia totalmente nova do que a gente já viu e a coisa está se aprimorando. Esse filme, praticamente todos os atores e atrizes de todos os filmes, todos os outros 21 filmes, praticamente todo mundo aparece nesse filme. Então, assim, é um desfile de artistas, participações especiais de todas as histórias dos super-heróis até agora, né, da Marvel. Outra curiosidade, Paulo, é que sim, quem viu todos os trailers e todos os spots que ficou procurando na internet, viu apenas 3% do filme, que aparece nos primeiros 15 a 20 minutos, ou seja, não viu nada. Então, assim, o filme está sendo guardado, estreou ontem, né, com filas nas portas, está todo mundo querendo ver. Então ele, assim, não tem nada assim, que tenha estragado a história. A história começa no primeiro filme, né, com o vilão, o Thanos. Ele simplesmente apaga metade da humanidade. E agora os heróis que restaram vão tentar voltar à normalidade. Uma dica, Paulo, para os nossos ouvintes, vocês estavam falando de Netflix agora, quem tem Netflix tem a série do Jornada nas Estrelas, a nova geração, com o Capitão Picard, aquela turma toda. Pois bem, quem tiver o Netflix, vai na última temporada, no último episódio, porque esse episódio, o último de Jornada nas Estrelas, a nova geração, foi uma das maiores inspirações para a história de Ultimato. Então, quem quiser assistir o Vingadores Ultimato, sabendo mais ou menos onde foi feita a inspiração, assistam no Netflix o último episódio da última temporada do Jornada nas Estrelas, porque aí vai ter toda essa inspiração. E aí vem a última informação, Paulo, que é muito louca. Até agora, esses filmes de super-heróis que culminam em Ultimato já renderam mais de 18 bilhões de dólares para os produtores. É uma franquia bilionária que veio para ficar. Esse é o fim do primeiro ciclo e agora, provavelmente, novas vertentes, novos personagens, novas situações vão acontecer. Mas é um filme que marca a história do cinema, é um filme que pode ser comparado, e o vento levou em matéria de marcar a época de cinema, pode ser comparado aos 10 Mandamentos do Charlton Heston, 2001, porque com certeza o Vingadores Ultimato veio para marcar a história. É uma inovação tecnológica jamais vista, Paulo. Vale a pena, gostem ou não de super-heróis, é um filme a ser visto, pelo menos como curiosidade, Paulo. 7 horas e 44 minutos, essa foi a dica de cinema do Marcelo Pavão, como todas as sextas-feiras no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Marcelo Pavão, obrigado pela dica, bom final de semana para você, com muita pipoca, com muito filme bom. Para todos nós, abração, tchau, tchau. 7 horas e 44, você ouviu, né, Ronaldo? Goste ou não goste de filme de super-herói. O Pavão no final se escapou aí com essa história da gente. Eu vou relembrar a última aventura do Capitão Picard, que depois acabou virando... Nova geração, o último ano, né? O último episódio. Depois o personagem principal, né? O
acabou virando personagem também de super-heróis dos X-Men, né? O Javier, o professor Javier. E vou assistir. Mas o que eu fiquei curioso mesmo é para assistir o novo vilão do 007, o Rami Malek, que também se mostrou um excelente ator. No filme do Queen, né? No filme do Queen, Freddie Mercury. E no seriado Mr. Robot, né? O Mr. Robot que ele faz também. Precisa ver, às vezes não encaixa. O Javier Bardem, por exemplo, foi um excelente vilão na série James Bond, aí, 007. Vamos ver. Ele não tem essa cara de vilão, vamos ver se ele desempenha bem esse papel. O vilão é 50% do filme, ou mais. Né? Os filmes que eu gosto, você pega Star Wars, por exemplo... Tem que ter um vilão. O Darth Vader é 70% do filme, o resto gira... verdade, esse específico... A série inteira gira em torno dele, então o vilão é... E é por isso que eu não gosto dos Vingadores, eu acho esse vilão chato, esse tal de Thanos aí, eu acho um vilão meia boca, cara grandão, super poderoso, não. Eu gosto do vilão mais estilo... Darth maquiavélico, Darth Vader. Manda um abraço aí pro Pavão, Paulo. E quem manda um abraço aqui pra nós todos da bancada é o Ramiro, advogado do Guarujá, em especial o Paulo. Fala, Paulo, saudações corintianas. Um grande abraço. Ramiro, corintiano roxo. É que a zaga deles não é Malbec, por isso que ele tá cantando de galo aí. Eles botam a zaga inteira dentro do gol e chuta pro Wagner Love fazer milagre. O comentarista Rodrigo Marçaioli, advogado também, comentarista nas segundas-feiras, mandou assim: sensacional o comentário do Pavão. Certamente será visto. Sou nerd e adoro Marvel. É Marvel ou Marvel? Marvel. Esse filme, Os Vingadores Ultimato, é a primeira vez que eu vejo um filme anterior a ele, um filme bem produzido, Capitã Marvel, para ser um elo com o resto da história, né? Foi todos um filme, eles, se você filme ver, acessório, isso, né? É uma coisa que é interessante nessa sequência. Todos os filmes têm uma ligação, têm elos, são interligados. Para você entender a história inteira, você teria que ver todos os filmes. É interessante, eles criaram esse vínculo e fizeram um blockbuster, né? Hoje o cinema vive em torno disso. Quer dizer, não é que eu não gosto de super-herói, eu também gosto do universo Marvel, é que deu uma cansada, né? Exageraram nos super-heróis e deixaram de lado alguns filmes legais que a gente via antigamente. Você não acha mais um filme tipo Carruagem de Fogo, tipo um Kramer versus Kramer, né? Os dramas perderam espaço, né, em termos de audiência para esses blockbusters aí, desses filmes de super-herói. Mas em compensação estão indo pro streamer, né? Provavelmente é o que deve estar acontecendo aí com o Keanu Reeves, deve fazer um drama pro streamer. O ouvinte Carlos Alberto mandou assim: vi Vingadores ontem, é um espetáculo, diz o ouvinte Carlos Alberto, concordando aí. O Paulo me falou isso do anterior e eu fui ver, quase dormi no cinema. Paulo Andrade me convenceu a ver o anterior lá. Você deu a dica errada pra ele? Não dei dica errada. Ele acho que ele não devia estar num dia bom. Foi no filme errado, ele entrou na sala errada. Ele olhou assim a placa e ele entrou no filme errado. Não é possível. Ele tomou um vinho e entrou na sala errada, Paulo. Não, o vilão é chato, esse é o problema. O Ronaldo Serápicos, delações apontam que o PSDB de São Paulo cobrou 97 milhões para a Caixa 2, sendo 39 milhões para o Serra. Na época que começaram essas denúncias da Lava Jato e do esquema Alstom e tal em São Paulo, 2013, né? Uma evoluiu, prisão, não sei, de um montão de prisões. A de São Paulo não evoluiu, patinou. Agora o Paulo Preto foi preso, né? O ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza. Agora tem delações, agora parece que o bicho vai pegar também aqui em São Paulo, né? Eu achei que você estava com o discurso petista, né? Os petistas que falavam isso. Só contra nós, só prenderam os nossos corruptos. E os corruptos de vocês não vão, né? Eu não posso afirmar categoricamente por que essa investigação demorou tanto. A verdade é que demorou demais mesmo. Era muito evidente o que o Paulo Preto fez aqui nessa área, foi um escândalo. Teve aquela história do Rodrigo De Grandes, procurador federal, que disse que o estagiário arquivou a denúncia. Vai na pasta errada. Então, tem umas bobagens aí que levantam suspeitas. Mas o fato é que a coisa está chegando lá. E o interessante dessa história é como os caras desaparecem, né? Você vê o Serra, nunca mais ouvi falar no Serra. Tem uns caras que sumiram. Um dia desse me falaram também. Ele é senador, né? Não, pois é, mas ele sumiu, não tá mais na mídia, saiu né, não entra no governo, não quer apitar, não dá entrevista, não dá palpite sobre esse assunto. Não bate mais em ninguém. Não bate mais em ninguém, tá bem sumidinho, né?
E eu acho que alguns políticos acertaram na mosca nessa história de sair de cena na hora que a coisa engrossa, né? Estavam lembrando de alguns ontem com os amigos, estavam lembrando de alguns políticos que desapareceram do mapa, justamente tentando ver se baixa essa poeira toda. Agora é muito importante para o Brasil que a gente mostre todos os lados dessa história. Se o PSDB entrou nessa roubalheira, tem que também ser punido, tem que ter gente presa. Aliás, já teve até governadores presos, né? O PSDB. Minas é complicado. São Paulo aqui a coisa deve pegar também. Não sei se chega nos ex-governadores, mas eu acho realmente que é bom para o país. Já que nós estamos fazendo essa limpeza, tem que ser geral. É ruim para a economia, evidentemente que dá uma estabilidade, mas tem que fazer. Se a gente não fizer essa limpeza agora, a gente perde um momento histórico, nunca mais faz. A notícia que demorou para chegar, né? O pessoal já esperava esse tipo de notícia com relação ao PSDB aqui no governo do estado já há algum tempo, já vinha se comentando isso. Agora, tem que chamar atenção também a questão da delação premiada. Mais uma vez, o Instituto da Delação Premiada trazendo aí fatos relevantes, públicos e gravíssimos contra determinados partidos políticos no Brasil, em especial nessa contra o PSDB aqui no estado de São Paulo. Foi bem lembrado, Julião, essa história das delações. Eu não gostava disso, eu via nos filmes americanos, né? Eu nunca imaginei que o Brasil fosse adotar. Eu vi os caras fazendo lá acordo com o bandido para prender o outro bandidão maior. Depois nós tivemos a experiência lá da Mãos Limpas na Itália, também teve muita delação. Mas eu achava que no Brasil isso ia virar uma bagunça. E realmente teve uma tá função... virando uma bagunça, que agora é todo dia. Mas tem que tomar cuidado para não virar bagunça. Sim, porque claro. A gente vê de vez em quando algumas delações que não estão dando em nada e que estão causando um certo agito. Eu sinto, por exemplo, delações do Palocci, que não deram em absolutamente nada. Todo mundo achava que era bombástico, o cara tinha uma caixa preta lá fantástica para abrir. Que nada que já sabiam. Nada, ele só espumou, fez fantasia. Ele só confirmou que já tinham levantado, já estava tudo comprovado. Praticamente nenhum elemento novo, principalmente contra a cúpula, né? Contra o presidente Lula e tal. E agora, mais recentemente, a do Cabral, que tem lá, 300 anos de cadeia, resolveu fazer delação e também começou a jogar para tudo quanto é lado. Não, olha, eu deixei de nomear um cara no tribunal porque eu fui assistir o Fla-Flu, coisa que não tem nada a ver, ele está misturando alhos com bulgários lá, e cada vez que um sujeito desse dá uma notícia, gera uma instabilidade, né? No caso aí, ele jogou uma dúvida sobre o judiciário, então a gente tem que tomar um certo cuidado para dar o valor correto à delação e não permitir que ela também se transforme num jogo de fugir da realidade, né? E colocar uma cortina de fumaça na realidade. Olha, o ouvinte Natan, do BNH, motorista de aplicativos, está mandando um abraço imenso, diz que adora o Jornal da Manhã Litoral Paulista e que vai mandar também algumas informações sobre tarifas das corridas, dos aplicativos, que o bicho está pegando aí com os aplicativos. O ouvinte, o Carlos Alberto Romano, que também é comentarista na segunda-feira, como o Rodrigo Marçaioli, mandou assim: a transmissão via net está excelente pelo YouTube, que está muito boa a transmissão pelo YouTube. Você, ouvinte, pode sintonizar imagens do Jornal da Manhã Litoral Paulista pelo YouTube. É o Jornal da Manhã Litoral Paulista ou o Jornal da Manhã Litoral. Você já acessa no YouTube a transmissão. O ouvinte Rodrigo Marçaioli, olha, de novo, ele comentarista, agora olha o que ele disse. Ele trouxe a fita métrica dele? Não? Ele falou assim, Ronaldo... com a fita métrica. Ele falou assim, Ronaldo está muito velho, parece um amigo nosso. Ele tá falando de mim, né? O Paulo Schiff aqui do estúdio é o único que não está preocupado com a reforma da Previdência, né? Porque quando o Cabral chegou aqui junto com o professor Igor, ele já tinha dado entrada na papelada. Na terceira, né? Não era na primeira. Na primeira deve ter sido o Faraó, a segunda na Revolução Francesa, que ele foi preso político. Então, Marçaioli, para com isso, rapaz. Eu sou mais novo que você, pô. O que é isso? Só porque eu gosto de Star Trek. E tu falou Carruagem de Fogo, Star Trek, Carruagem de Fogo, tudo bem, vai. Das Estrelas tudo também bem, foi. Paulo. Carruagem de Fogo foi realmente um pouco antigo. Mas são os filmes que a gente lembra. Carruagem de Fogo é aquele das Olimpíadas, de 1924. Não, mas falar de filme. Ontem eu falei do Javier Bardem, ontem eu assisti novamente aquele Onde os Fracos Não Têm Vez. É um filmaço, né, dos irmãos Coen. E esses filmes você não vê serem produzidos mais recentemente, não é tão antigo, né, Rodrigo? Já é coisa mais recente que passou esses dias. É que a minha memória realmente está ficando ruim, né? Eu acho que eu estou ficando afetado pela proximidade do Paulo Schiff aqui. Rodrigo,
Julião, o jurídico da Câmara de Cubatão deu parecer favorável à cassação do Ademário. Quem acompanha isso sabe que não vai ter cassação nenhuma, né? Qual é o objetivo disso? Notícia, né? Basicamente, procedimento... Pressão. A pressão. Vamos liberar umas emendas aí. E na Câmara de Cubatão não é diferente. Então, deram início aí ao andamento, o jurídico com parecer favorável, daí fica a ameaça agora de levar para votação e começam os bastidores para a prefeitura e fica 2 meses falando só disso e acaba não dando nada. Tinha que ter sucumbência, viu, Julião? Seria uma boa para nós advogados. Sabe por quê? Né? Sabe por quê? Por exemplo, teve o impeachment agora, o pedido de impeachment do vice-presidente Mourão. Se não me engano, foi aquele pastor Feliciano que pediu lá. É ridícula, a denúncia é ridícula, o fundamento é absurdo, não vai dar em nada. Mas ele já deu entrevista dizendo, não, o tal do Feliciano, isso aí foi só pra assustar, foi só pra ameaçar, pra ele ver com quem que ele tá mexendo e tal. Pô, um cara desse tinha que ter uma punição. Você faz uma denúncia infundada, né, um processo de impeachment infundado... E assume isso, né? Tem que ter uma punição. E o Guarujá me parece que vai na mesma... Cubatão. Vai na mesma direção aí. Se não tem fundamento nenhum... Tem que ter alguma punição aí, uma repreenda pelo menos, ou pelo menos Olha a imprensa... Só. Quem entrou foi quem protocolou foi o advogado Cícero João da Silva Júnior, né? O pedido de impeachment do Ademário de Oliveira, prefeito de Cubatão do PSDB. Segundo o munícipe que pediu aí, ele diz assim que a administração não usa adequadamente os recursos da contribuição de iluminação pública, CIP. Então pede o impeachment do prefeito. Pode até ter razão, mas não é caso de impeachment, é caso até de uma ação civil Qual pública. Qual administração usa de forma escorreita todos os recursos públicos? Vem imagina, a pergunta. Quando vocês vão pagar imposto de renda essa semana, meus amigos, dá uma raiva desgraçada quando você paga imposto de renda. Por sinal que falta só. Aí você tem que pagar. Não é o meu caso, eu não pago porque não tenho renda, mas quem tem renda e paga imposto de renda, paga com raiva, porque você não tem nada em retorno, né? Então isso faz parte da administração pública. Daí a pedir impeachment vira palhaçada, né? A gente tem que ter cidadania, cobrar resultados e do todos os governante. transtornos que causam para a própria prefeitura, né? Um pedido desse a gente sabe que vai ficar paralisado aí na Câmara, vai ter aquele bastidor agora rolando forte para tentar arquivar isso quanto antes. O prefeito fica devendo favor para os vereadores que vão ter que votar e tal, isso só atrapalha. Então acho que você cobrar, ter cidadania, participar, exigir do poder público que ele faça a sua parte é importante. O resto é palhaçada Não que política. não deva ter, né, Ronaldo? Mas com relação à fundamentação do pedido, essa fica a crítica. Ontem aconteceu a morte de um policial militar. Ele foi assassinado na zona noroeste de Santos por um atirador de moto. 7h57, nós vamos conversar muito rapidamente com o deputado estadual Tenente Coimbra, do PSL, porque ele tem uma boa notícia para a Baixada Santista. O Jornal da Manhã Litoral Paulista vem acompanhando a questão complicada, o drama, né, do Hospital dos Estivadores, sem repasse de dinheiro estadual, e com atraso com fornecedores, atraso com funcionários de pessoa jurídica. E ontem houve a liberação, não é, Tenente? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos da bancada e a todos que nos escutam. Essa é uma briga que estávamos desde antes de assumir, né, com o corte dos repasses. E, para minha surpresa, no começo dessa semana, por falta dessas verbas, né, estavam sem pagar os funcionários em dia, os próprios fornecedores, e começaram a cortar alguns procedimentos, né? E tivemos alguns relatos internos e de munícipes e fomos verificar. E vimos que por um viés totalmente burocrático, esse dinheiro ainda não tinha sido repassado, inclusive o retroativo desde janeiro. Então fizemos uma pressão para dar uma celeridade no processo. E ontem estive com o vice-governador, o Rodrigo Garcia, que ele sinalizou que já logo na primeira semana de maio o dinheiro já deve começar a ser pago retroativamente. São 54 milhões a verba anual e esse dinheiro que vai ser pago no começo de maio é a primeira parcela de 4,5 milhões que já tira os estivadores da crise atual, não é? Isso, e vai começar a ser pago o retroativo de janeiro. Então, ele não falou em qual vai ser a primeira parcela, ou se vai ser o montante, mas já vai começar a desafogar aos poucos.
Tenente, a gente está bem no finalzinho do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Demorou um pouquinho para a gente conseguir a ligação com o tenente, mas muito obrigado por atender e muito obrigado por essa boa notícia para a região. Eu que agradeço a oportunidade e podem contar comigo. 8h em ponto, o Tenente Coimbra aí vem com uma boa novidade, porque o Hospital dos Estivadores não cabe, não é, Ronaldo, no orçamento da Prefeitura de Santos, né? Tem que ter, ó. A gente já discutiu bastante. Eu fui contra você montar um hospital sem saber como você ia manter, né? Fizemos essa discussão várias vezes. Mas agora que o hospital está aí, nós temos que nos unir, esquecer e se era razoável, se não era razoável, se era o momento ou não, temos que unir todas as forças da região, políticas e cidadania e tentar sustentar esse hospital que passou a ter uma importância fundamental para a região. Chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista desta sexta-feira. Para você ouvinte, até segunda-feira nesse mesmo horário, um pouquinho antes das 7 da manhã, e um ótimo final de semana para você que você merece. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan.